Você pisaria em Saturno ou simplesmente desapareceria antes mesmo de chegar perto da superfície? Parece exagero, mas não é. Agora pensa comigo. E se eu te dissesse que pousar em Saturno pode ser algo que simplesmente não existe? Quando a gente olha imagens desse gigante no espaço, tudo parece tranquilo. Um planeta bonito, anéis perfeitos, quase calmo demais. Mas isso é só o que parece. Saturno não é como a Terra. Não tem chão sólido esperando por você. Não existe um ponto onde você pisaria e diria, cheguei. Então o que aconteceria se você realmente tentasse pousar lá? Para entender isso, você precisa mudar completamente a forma como imagina um planeta. Porque Saturno não é um planeta sólido. Ele é basicamente uma enorme bola de gás, hidrogênio e hélio, comprimidos em níveis absurdos. E isso muda tudo. Se você estivesse em uma nave descendo em direção a Saturno, no começo pareceria até normal. Você veria aquelas nuvens douradas, gigantescas, girando lentamente. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Essas nuvens não são o topo de nada. Elas são só o começo. Você atravessaria essa camada e continuaria descendo, sem nunca encontrar um chão. Só mais gás, mais pressão, mais profundidade. E aí vem a pergunta que ninguém faz. Até onde você conseguiria ir antes de algo dar errado? Porque não é só sobre não ter onde pousar. É sobre o que acontece com você enquanto continua descendo. A pressão começa a aumentar, e rápido, muito mais rápido do que qualquer coisa que você já experimentou na Terra. Ao mesmo tempo, a temperatura sobe, e o ambiente começa a ficar cada vez mais hostil, sem aviso, sem um limite claro, sem um ponto de retorno. E é aqui que o mistério começa a ficar realmente interessante, porque Saturno não só impede você de pousar, ele garante que você nunca mais volte. Agora imagina isso acontecendo em tempo real. Você continua descendo, sem impacto, sem pouso. Só queda constante. No início, ainda existe alguma visibilidade. Tons dourados, nuvens espessas, movimentos suaves. Mas isso não dura. Conforme você afunda, a luz começa a desaparecer. Tudo fica mais escuro, mais denso, mais fechado. E então, o planeta começa a mostrar quem ele realmente é. Os ventos. Saturno tem alguns dos ventos mais violentos de todo o sistema solar. Estamos falando de velocidades que passam facilmente dos 1.800 km por hora. Agora pensa nisso ao seu redor, em todas as direções. Não é uma tempestade comum, é um caos contínuo. Correntes gigantescas de gás colidindo, girando, te arrastando sem controle. Sua nave começaria a tremer. Depois, a perder estabilidade. E quanto mais você desce, pior fica. Porque não existe clima calmo mais abaixo. Existe apenas mais intensidade, mais pressão, mais força esmagando tudo ao redor. E aí vem outro detalhe que muda completamente o jogo. Você não está apenas sendo puxado para baixo, você está sendo comprimido. A pressão em Saturno aumenta de forma absurda conforme você desce. É como se uma força invisível estivesse apertando tudo. Sua nave, seus equipamentos, você, sem parar, sem alívio. E o mais estranho? Ainda não chegamos nem perto de algo que possa ser chamado de centro. Porque Saturno não tem camadas simples como a Terra. Ele vai se transformando conforme você desce. O gás começa a ficar mais denso, mais pesado, até começar a se comportar de formas que parecem impossíveis. E é nesse ponto que a pergunta muda. Não é mais, dá para pousar? É, quanto tempo você sobreviveria antes de ser completamente engolido? Porque a partir daqui, voltar já não parece mais uma opção. E é agora que tudo começa a ficar realmente impossível de imaginar. Porque conforme você continua descendo, o próprio planeta muda de estado.
O que antes era gás começa a se transformar em algo completamente diferente. A pressão é tão absurda que o hidrogênio deixa de se comportar como um gás comum. Ele vira um líquido, mas não um líquido como água. Um oceano gigantesco, quente, denso e sem superfície definida. Você estaria literalmente afundando em algo que não deveria nem existir da forma que existe. E continua piorando. Porque quanto mais fundo você vai, mais esse hidrogênio líquido se comprime, até entrar em um estado ainda mais estranho, algo que a ciência chama de hidrogênio metálico. Pausa. Sim, metal. Um oceano que conduz eletricidade, que se comporta como se fosse um metal líquido, girando em velocidades absurdas dentro do planeta. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse movimento cria um dos campos magnéticos mais poderosos do sistema solar. Ou seja, além da pressão e do calor, você estaria mergulhando dentro de uma região com forças magnéticas gigantescas, capazes de interferir em qualquer sistema eletrônico. Sua nave provavelmente já não estaria funcionando direito, se ainda estivesse inteira. E tem mais, a temperatura nesse ponto já passou de qualquer coisa que você conseguiria suportar. Estamos falando de milhares de graus, sem luz, sem referência, sem direção, só calor, pressão e escuridão. Agora pensa comigo, mesmo que de alguma forma impossível você resistisse até aqui, o que exatamente significaria chegar ao centro? Porque diferente da Terra, não existe um núcleo sólido bem definido esperando por você. Existe apenas um aumento contínuo de densidade, até algo que talvez seja um núcleo rochoso, comprimido de uma forma extrema, mas você nunca veria isso, nunca pisaria nisso, porque antes disso, Saturno já teria vencido. E então a pergunta muda mais uma vez. Não é mais sobre cair, nem sobre sobreviver, é sobre desaparecer, sem deixar rastro algum. E é aqui que tudo se fecha, porque Saturno não te derrota de uma vez. Ele faz isso aos poucos, camada por camada, sem pressa, sem chance de escape. Agora pensa comigo. Em que momento você perceberia que não vai voltar? Não existe um alerta final. Não existe um ponto claro onde tudo acaba. Existe só uma linha invisível que você cruza sem perceber. No começo, ainda parece uma missão, depois um risco, e então inevitável, porque subir de volta exige uma coisa que você já não tem mais: controle. A gravidade de Saturno te puxa cada vez mais forte. A pressão não diminui, o calor não recua, e sua nave já não responde como antes. Mesmo que você tentasse subir, você estaria lutando contra um planeta inteiro, e Saturno não cede. Ele não tem superfície para você usar como apoio, não tem estabilidade, não tem referência, só profundidade infinita, te puxando para dentro. E aqui vem o detalhe mais perturbador de todos. Você não desapareceria de forma rápida. Seria um processo, lento o suficiente para acontecer, rápido o suficiente para ser inevitável. Sua estrutura começaria a falhar. Depois, tudo ao seu redor, até não sobrar mais nada que pudesse resistir. E então, silêncio. Sem explosão, sem marca, sem vestígio. Como se você nunca tivesse estado lá. Agora volta para a pergunta do começo. Você pisaria em Saturno? Ou perceberia tarde demais que nunca existiu um lugar para pousar? E talvez essa seja a parte mais inquietante de tudo. Alguns lugares no universo não foram feitos para serem visitados.